Gente, é o seguinte, hoje é dia 26 de junho de 2026 e a gente tá prestes a entrar no mês de julho, né? Eu acabei de tomar banho aqui e aí resolvi ligar a câmera porque eu recebi uma mensagem num grupo que eu participo de ortodontistas, né? O que acontece? O mês de julho é o mês julho laranja para nós dentistas, né? Ortodontistas principalmente. O que é o julho laranja? É um mês da conscientização dos pais, das famílias, né? Dos responsáveis para poder levar as crianças ao ortodontista, na primeira consulta ao ortodontista a partir dos 5 anos de idade. Melhor antes dos 7, né? Então, a partir dos 5, antes dos 7 anos. Porque aí, nessa idade, a gente consegue avaliar várias coisas nessa criança, ver se está crescendo de forma correta. Se precisar usar algum tipo de aparelho para poder intervir nesse crescimento, a gente consegue. É tudo muito mais simples, muito mais fácil nessa idade. E a gente evita vários problemas lá na frente, né? Então, a campanha do Júlio Laranja é para poder conscientizar as famílias a levarem as crianças ao ortodontista, porque muitas famílias, muitos pais ainda acreditam que tem que esperar todos os dentes de leite caírem para poder levar no dentista, para poder colocar um aparelho, que é só para alinhar dente, e é muito mais do que isso. Mas eu não vim falar sobre, de fato, o que é o Júlio Laranja, tá? Mas é só para vocês entenderem. E aí, o que acontece? Quando a gente começa no mês de junho, a gente já começa a movimentar, nós ortodontistas, já começamos a nos movimentar para poder fazer essa campanha um pouco mais lúdica, né? E aí, eu, além de dentista, eu tenho uma papelaria personalizada. Porque a questão do meu consultório, como era eu que fazia tudo, os brindes dos meus pacientes e tudo mais, eu percebi uma oportunidade de negócio ali. Como eu já fazia para mim, eu falei, por que não fazer para os outros, né? Então eu tenho uma papelaria, chama Bebela Papelaria Personalizada, que eu já faço alguns produtos lá. E aí, quando foi esse ano, eu tentando coisas novas, né, pensando em coisas para poder fazer no Júlio Laranja e tudo mais, eu pensei, eu vou fazer uma camiseta, né? E aí, a mensagem que eu recebi foi de uma das meninas lá do grupo, né? Uma outra ortodontista também do grupo, que usou a arte que eu fiz minha blusa e fez uma blusa pra ela também. E aí, é isso que eu vim fazer aqui. Eu vim ensinar como que eu fiz essa bendita, porque eu falo com todo mundo. Se você tiver um belisquitinho, não precisa ser muito, não. Um belisquitinho de habilidade, você consegue fazer muita coisa no seu consultório. E a blusa, que é a do Júlio Laranja, foi essa daqui, ó. Então, eu peguei uma camisetinha laranja e estampei. Chega a estar amassada, né? Isso aqui fui eu que fiz. Aqui em casa, onde eu estou, porque todo mundo fala assim, onde que Indiara tá? Estou dentro da minha casa, mais especificamente no estoque da loja do meu marido, e que também é meu escritório. Então, por isso sempre fica aparecendo esse fundo aqui. Então, o que eu precisei? De uma impressora e do papel especial pra gente fazer. Então, eu vou mostrar pra vocês exatamente como eu fiz. Na verdade, eu vou explicar porque eu já fiz, né? Vou explicar pra vocês como que eu fiz essa camiseta, porque aí se você quiser, você faz aí também. De repente, você é ortodontista, tá me escutando também. Ou então você pega essa ideia e faz pro que você quiser, porque vai servir pro que você quiser. Então, é o seguinte. A minha ideia inicial era fazer essa blusa aqui. Então, eu comprei uma blusinha laranja no Shopee. Poderia ter numa loja de uniforme aqui comprada, mas eu tava com preguiça, no Shopee era mais fácil. Então, eu fui e comprei só a blusinha laranja, mais nada. A arte, fui eu que fiz. Então, o que que eu fiz? Esse passarinho, ele é o Julito. Então, ele é da campanha mesmo. Não fui eu que inventei esse passarinho. É o mascote da campanha Júlio Laranja. Então, eu peguei ele como base. E a frase também, cuidados precoces, sorriso para a vida toda, que é o slogan da campanha, né? Então, o que que eu fiz? ChatGPT, né? Então, eu fui lá no ChatGPT e fiz a minha logo, falei como eu queria. Então, assim, 300 mil logos que ele fazia. Errava o passarinho, mudava esse passarinho toda hora e tudo mais. Beleza. Você vai fazer a logo do jeito que você quiser, tá? Só que você precisa se atentar a uma coisa. A logo não. O que você for fazer para estampar, ela precisa ser de fácil recorte, porque você vai recortar na mão. Então, por exemplo, se você for no Canva e ir lá digitar o texto Júlio Laranja, as letrinhas vão ficar separadas, e isso é ruim. Então, precisa ser uma coisa que fique tudo junto para você cortar o contorno. Não quer fazer isso? Você vai imprimir, por exemplo, numa folha branca assim toda e vai imprimir esse quadradão. Eu acho que fica feio, né? Então, eu preferi fazer
a arte dessa forma, que eu possa recortar na tesoura. Então, eu fiz bonitinho, e isso eu explicando pro chat, tá? Olha, eu preciso fazer uma arte que eu tenho que imprimir, que eu tenho que recortar na tesoura, então não pode ter muitos detalhes e tudo mais. Então, a que eu gostei foi essa. Então, eu recortei tudo isso aqui, ó, até postei no Instagram na época, eu recortando. Então, eu recortei isso aqui tudo na tesoura. E esses brigadezinhos aqui também, ó, eu cortei e depois eu fui montando aqui, tá? Beleza, então você comprou a blusa. Você fez a sua arte bonitinha e agora você vai precisar imprimir. Para imprimir, eu tenho impressoras Epson. Eu tenho 3 impressoras, uma no consultório e 2 aqui em casa por conta da papelaria. Mas antes da papelaria eu só tinha uma e era o que eu fazia tudo, tá? Então assim, Indiara, eu já tenho uma impressora em casa. Beleza, ela imprime bem? Imprime bem. Então, você vai colocar na maior qualidade para poder imprimir. Aí, você precisa ver a questão da configuração. Normalmente, qual que é a configuração que você vai usar? Porque a gente vai usar um papel específico e lá na configuração você vai colocar como se fosse papel normal, como se fosse folha sulfite mesmo, tá? Aí você vai colocar como um papel comum, papel normal, e a qualidade tem que ser alta para poder ficar bem bonitinho aqui a impressão, tá? Então, na sua impressora você vai configurar isso aí. Indiara, mas eu não tenho nenhuma impressora, eu queria muito comprar uma. Se você, então, vai comprar uma impressora, eu sugiro que você compre Epson, porque Epson é um custo-benefício muito bom. Tanque de tinta, porque você recarrega, você compra as tintas e só derrama no tanque, então não tem negócio de cartucho, não tem nada. E demora muito para acabar. E olha que eu uso muito e ainda demora muito para poder acabar. E o preço não é tão ruim, tá? Você não precisa comprar a melhor impressora do mundo, não. Tem impressoras, por exemplo, essa que eu tô aqui, L1250. Se eu não me engano, ela custa menos de R$ 1.000, tá? Ela é uma impressora muito boa. Mas, se você for comprar uma impressora, eu quero comprar uma impressora agora. O que eu sugiro? Que você compre uma Epson, tanque de tinta e que imprima sem borda. Por quê? Essa L1250 que eu falei, ela imprime com borda. Significa que na hora que for imprimir, ela vai imprimir com uma bordinha branca aqui, ó. Isso é ruim. Então, já que você vai comprar, compre uma que imprima sem borda. Por quê? Por exemplo, no Júlio Laranja agora, uma das coisas também que eu fiz foi um livrinho. Deixa eu pegar ele aqui. Ó, um livrinho de colorir, tá vendo? Aqui ainda tá sem a capa. Então, eu fiz uma historinha, criei uma historinha do Júlio Laranja, baseado também na campanha desse ano, que é o bullying. Criei a historinha, me coloquei dentro da historinha. Então, tem eu aqui dentro, ó. Tem eu aqui, ó. Ups, não tá grampeado ainda não. E eu não tenho nenhum novo aqui. Então, tem eu dentro da historinha, tem eu lá dentro do consultório. Ai, gente. Lá dentro do consultório atendendo. Fiz um marketing também, né? Pra poder sair espalhando esse livrinho. Botei eu aqui atrás com o passarinho, enfim. Então, esse aqui é o miolo que eu criei de um livrinho pra colorir com a historinha. Só que tem a capa. E a capa, é que eu tava até imprimindo aqui, parei pra gravar o vídeo. Aqui a capa é uma folha toda, eu corto aqui e dobro. E aí vira a capa do livrinho, tá? Se eu tivesse imprimindo na impressora com borda, ia aparecer uma bordinha branca aqui, ó. Aí eu teria o trabalho de vir e cortando tudo. Aqui eu não tenho trabalho nenhum. Aqui eu só corto no meio e acabou. Porque é uma impressora que imprime sem borda, tá? Então, se você já vai comprar uma, já adianta pra você comprar uma sem borda que facilita muito sua vida. Beleza, então você comprou a blusa laranja, já fez sua arte bonitinho lá, você vai imprimir, já te falei como que você vai imprimir. Qual que é o papel que você vai imprimir? Você vai escolher um papel chamado papel transfer para tecidos escuros. Vai ter o papel transfer para tecido claro e vai ter o papel transfer para tecido escuro. Você precisa comprar o escuro porque o claro ele só serve para roupa branca e a sua blusa é laranja. Então, se você compra para tecido escuro, você consegue fazer em qualquer roupa, em qualquer cor, tá? Eu gosto dessa marca aqui. Ela é mais fácil de achar, Master Print, porque eu achei aqui na papelaria também, mas já comprei na internet, que é bem mais barato. E aí, a gente vai imprimir nesse papel, tá? Então, você vai colocar esse papel na impressora. Deixa eu abrir ele pra mostrar como é. Você vai colocar esse papel na impressora e vai configurar papel normal e qualidade alta, tá? Peraí. Então, ele é assim, ó.
ele vem um papel normal e atrás é quadriculado, porque esse aqui é um line. Isso aqui vai sair como se fosse um adesivo, tá? Mas não é adesivo, não. Então, a parte que vai é isso aqui, ó. Então, ele é bem fosco mesmo, ele parece papel normal. Então, é isso aqui que você vai colocar na impressora, que ele vai imprimir aqui, tá? Nessa minha blusa que eu fiz, essa daqui, ó, do Júlio Laranja, ela pegou quase que a folha toda. Eu peguei a arte e coloquei, estiquei o que dava na folha, tá vendo? Que aí ficou num tamanho bom. Aí você vai colocar na impressora, vai imprimir bonitinho e aí vai sair aqui. Aqui você vai pegar e, ó, vai recortar. Vou colocar pra vocês aqui os stories que eu postei mostrando pro pessoal, porque aí eu falei pro pessoal que eu tava fazendo a blusa e que eu não sabia se ia dar certo, né? No meu Instagram, pro meu público lá, que eles gostam de ficar vendo o que eu tô fazendo. Olha, são mais de 10 horas da noite. Eu fui correr, até agora nem banho eu tomei, porque eu tô aqui fazendo arte. O que acontece? Existe um negócio agora que chama Júlio Laranja. Bom, aí cortei tudo direitinho. Como é que eu vou passar isso pra camiseta? Você vai colocar numa tábua de passar roupa, esticar bonitinho. E aí, o que você cortou, depois que tiver cortado, você vai tirar o liner de trás. Vou tirar um pedacinho pra vocês verem como é que é. Oi. Então, ele vai sair, ó, como se fosse um adesivo. Então, essa parte quadriculada vai embora. E essa parte aqui é o que você vai colocar em cima da blusa. Ela não é adesivo nem nada. Então, você vai esticar a blusa lá onde você passa o ferro, porque você vai precisar de um ferro também. Você vai esticar a blusa, vai posicionar o que você cortou ali em cima da blusa. Então, na minha mesmo, tinha essa arte grande e os breguedezinhos. Então, eu posicionei a arte grande e depois vim posicionando os breguedezinhos no lugar, tá? Posicionou bonitinho em cima de onde você vai passar o ferro, junto do papel, mas se por acaso você perdeu, sei lá, você pode pegar qualquer outro papel manteiga, tá? Junto, quando você compra esse aqui, ele vem dentro um papel manteiga. Então, esse papel manteiga, você vai colocar em cima da sua arte. Então, vai estar a blusa, o bichinho cortado, né, a arte cortada, e aí você vai colocar o papel manteiga por cima e vai tacar o ferro. Que aí, aquela parte ali, ela vai derreter e vai colar na blusa. E aí vai ficar assim, desse jeitinho. O que você tem que tomar cuidado? Você vai colocar o papel aqui assim, ó, e aí vai passando o ferro, tá? Passa o ferro com uma certa força, assim, vai passando devagarzinho, assim. Devagarzinho que eu falo assim. O processo devagar, mas pressionando um pouco assim, sabe? E cuidado para não queimar. Não precisa necessariamente cobrir tudo. Você pode colocar aqui e aí passando o ferro aqui. Aí depois você pega o papel, sobe pra cá e passa o ferro aqui, tá? Tome cuidado na hora de passar bem nas bordinhas aqui, ó. Então, você vai colocar o papel aqui e vai passar bastante o ferro aqui nas bordinhas pra poder colar bem. Porque no primeiro dia mesmo que eu usei, eu tava saindo do consultório, tava saindo as beiradas aqui, ó, porque eu não tinha passado direito. Aí eu cheguei em casa, coloquei o papel de novo e passei o ferro. Não pode ferro direto aqui, tá? Se o ferro for direto nisso aqui, vai derreter tudo. Então, na hora de lavar, por exemplo, aí fala pra lavar do avesso, pra lavar na mão, que não sei o quê. Eu não lavo nem mão, essa aqui eu nem lavei ainda. Eu taco na máquina e acabou, né? Vida que segue. Mas não pode passar o ferro direto aqui, tá? Então, na hora que você lavar e for passar a blusa de novo, ou você passa pelo avesso, ou então você pega alguma coisa e põe por cima, até o próprio papel, pra poder passar, porque ferro aqui não pode direto, certo? Não tem segredo, gente. É isso. Então, eu fiz essa daqui, que foi a laranjinha. E aí, eu me empolguei e meti uma blusa do Brasil em Julito, o passarinho, né? Calma que tá do avesso. E aí, eu fiz uma blusa do Brasil, ó. Do mesmo jeito. Aí, fui lá, fiz a arte. Tá vendo que ela tem que ter o jeitinho pra recortar? Aqui tinha até um buraquinho aqui, ó. Então, fui e recortei o buraquinho também. Mas é a mesma coisa. Recortei, posicionei na blusa. Coloquei o papel em cima e taquei o ferro, tá? Então, é assim que faz. Aí, o que eu vou fazer agora? Que eu vou tentar filmar o passo a passo pra vocês, mas eu não sei se eu vou conseguir, tá? Empolguei nesse negócio de ficar mexendo em coisas do Júlio Laranja. Inclusive, se chegar, eu vou postar pra vocês depois também. Mas acho que nesse vídeo, acho que eu não vou conseguir postar não, porque daqui a pouco eu libero pra vocês. Mas eu encomendei uma almofadinha do Julito, uma almofadinha grande assim, porque no consultório eu tenho uma girafinha que os pacientes adoram ficar abraçados com ela. Então, eu encomendei uma
o Julito de almofadinha, que tem até o rabinho. Aí encomendei um outro menorzinho que eu penduro na minha porta. E eu encomendei 5 Julitos pequenininhos. Por quê? No livrinho, eu coloquei aqui no final um desafio. Eu coloquei no final um desafio. Pra quê? Pra que a criança encontre na imagem os 5 Julitos escondidos. Então, eu comprei, e são 5 Julitos escondidos no meu consultório, tá vendo? E aí, eu fui encomendei junto, que é de feito de feltro, uns Julito pequenininho pra eu poder espalhar esse Julito no consultório e ele conseguir também encontrar os Julitos ao vivo. Não chegou ainda, mas eu já vi foto e eu fiquei apaixonada. E foi um contato que eu peguei no grupo também. Eu vou deixar o contato dela aqui depois pra ver se alguém anima também de encomendar com ela, que ficou lindo. Mas então, empolguei com o negócio e quis customizar um jaleco meu. Meus jalecos são todos coloridos, eu não tenho jaleco branco. O único jaleco branco que eu tinha, que agora eu não tenho mais, era pra eu tirar foto. Então, esse jaleco aqui, ó, da Doutora Cherry, tá vendo? Só que eu comecei a customizar ele. Ele era todo branquinho, aí eu troquei hoje os botões, então tava com os botões todos brancos, todo branco, eu coloquei laranja. E aqui atrás tinha um bichinho de amarrar, que era branco também, eu coloquei laranja. Aí qual que é a questão agora? Eu quero colocar escrito o Júlio Laranja, então eu acho que eu vou colocar alguma coisa aqui, e aqui eu não vou colocar porque tem isso aqui, né? Então eu quero colocar alguma coisa aqui e talvez no bolso também. Então, eu vou tentar filmar isso pra vocês. O que eu fiz antes? Porque, às vezes, eu não tenho uma ideia muito boa. Por exemplo, eu tenho uma ideia de que eu quero, como é que fala? Customizar o jaleco. Mas eu não sei exatamente como é que eu vou fazer. Eu sabia, de fato, do bichinho atrás, de amarrar, e dos botões. Eu falei, beleza, mas eu falei, e agora como é que eu vou fazer a arte? Aí eu vou pro ChatGPT. Chat, é o seguinte, eu quero fazer assim, assim, assado, mas eu não sei como que faz. Como você faria? Eu tenho uma impressora, eu tenho um papel transfer, e é assim que eu tenho pra fazer. Como você faria? E aí ele começou a me dar algumas ideias, umas eu não gostei, outras até que sim. Só que a partir das ideias que ele vai me dando, eu consigo ter outras ideias, né? Então, a ideia que ele me deu, que eu acho que é uma das que eu vou fazer, é... eu vou colocar aqui o Júlio Laranja. Aí eu acho, não sei ainda, mas eu acho que eu posso colocar o Júlio Laranja com essa letra aqui, ó. Do jeito que eu fiz aqui e tirar só o Júlio Laranja, tá vendo? Pra gente poder manter, tipo, o mesmo padrão. Não sei ainda, mas eu acho que eu vou fazer esse Júlio Laranja. E aí, ele me deu a ideia de fazer no bolso, aqui, ó, o Julito saindo de dentro do bolso. Ou seja, eu vou silcar aqui dentro, né? Vou passar a colocar o papel transfer aqui dentro. E aí, fica só a cabecinha do Julito assim, ó. Não sei se vai ficar legal. Mas aí, eu coloquei o Julito aqui. Aí, aqui, tem as patinhas do Julito, as pegadas dele. E no outro, um coraçãozinho. Aí, talvez, eu coloque esse mesmo padrão, sabe? Então, eu pego esse Júlio Laranja, eu coloco no peito. E esse coraçãozinho aqui, ó, esses breguedezinhos, eu coloco lá também. Aí, isso é que eu vou tentar filmar pra vocês. Então, eu não fiz arte, eu não fiz nada ainda. Eu vou, na hora que eu for fazer a arte, meu Deus, quando eu... Hã? Quando eu fizer a arte no chat GPT, deu tilt. Misericórdia. Quando eu fizer a arte no chat GPT, eu mostro pra vocês aqui como é que ficou, como é que é, mostro o processo de montagem, de impressão e como que é o ferro e tudo mais pra vocês acompanharem, que eu acho que vai ficar mais fácil. Mas não tem habilidade nenhuma, eu queria muito, Indiara, ter a camiseta do Júlio Laranja. Só você me pedir a arte que eu te mando, não tem problema não. E aí você manda alguém fazer e acabou, tá? Espero que eu ajude vocês. Vamos ver se eu conseguir fazer aqui e eu continuo contando pra vocês. Aqui, eu tirei uma foto do jaleco no consultório de antes, como é que era, pra eu mandar pro chat GPT e ter uma noção do que eu queria. Aí, conversa vai, conversa vem com ele, a gente chegou nesses finalmente aqui. E é agora que eu tô fazendo a arte. Então, eu já coloquei o botão, já coloquei a fitinha, né? Então, isso aqui que eu gostei. Então, eu tô tentando, vou fazer as artes aqui agora pra imprimir. Então, olha só, eu mandei a arte pra ele lá, eu acho que eu não sei conversar muito com o chat, não, porque eu acho ele meio burrinho às vezes, sabe? Mas eu queria só essa parte aqui, ó, só o letreiro, mas ele saiu me mandando, aí eu pedi a fitinha, ele me mandou outra fita. Enfim, chegou nisso aqui, ó. Eu acho que isso aqui já vai ficar bacana. Então, eu vou copiar isso aqui e vou levar pro Canva. Ó, trouxe pro Canva, eu já removo o fundo aqui. Nem precisava, né, porque eu tô numa folha branca, mas enfim. E aí, eu vou cortar bem rente aqui pra eu poder ter noção de tamanho, tá?
Porque eu tô num canva com uma folha A4, o tamanho de uma folha A4, coloque o tamanho certinho para você ter noção de tamanho. Então, eu vou colocar bem rente aqui, então eu acho que isso aqui vai ser uma coisa que eu quero, tá? Depois eu vou colocar o tamanho. A outra coisa são as patinhas, né? A posição não tá muito boa, mas eu acho que vai dar pra vocês entenderem. O que que eu pedi pro chat? Eu pedi aqui, ó, as pegadinhas, né? Mas eu não preciso desse tanto de pegada. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou cortar aqui. Lá da ideia que ele me deu, eu acho que tinha algumas patinhas, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou em remover fundo. Não porque eu quero, de fato, remover o fundo. É porque eu quero colocar as pegadinhas do jeito que eu quero. Aí, eu vou de novo em remover fundo, para eu poder apagar aqui e escolher como que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar uma só. Vai ficar mais fácil. Aqui eu vou recortar. Só que isso aqui, para eu cortar depois, vai ficar bem ruim, né? Porque aí aqui eu duplico e aí eu coloco assim, ó. Ele caminhando, tá vendo? 4. Isso aqui depois pra cortar eu acho que vai ser ruim, porque tinha que ter esse contorno igual tá aqui, ó. Mas tá bom, deixa eu agrupar aqui. Deixa eu afastar um pouquinho mais pra cá. Pra parecer de fato que ele tava caminhando. Tá. Vou agrupar aqui e depois eu vejo a questão do tamanho. Aqui é a arte, aquela arte que eu tinha, né? Eu já coloquei aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em editar e vou procurar em cadê? Camadas mágicas. Porque aí ele vai começar a desprender isso aqui tudo. Então, eu consigo pegar só o coraçãozinho, eu consigo pegar só algumas coisas. E o que eu quero de fato é o coraçãozinho aqui. E eu vou tentar pegar esse passarinho do jeito que tá aqui. Mas eu acho que não vai dar certo, porque tá meio cortado aqui, sabe? Senão, eu pego o passarinho normal mesmo. O que a gente acha no site. Ó, então aqui já modificou tudo. Mas esse aqui eu não quero nada disso, ó. Então, eu vou... Ó, o coraçãozinho, ó, tá solto, então eu vou querer ele aqui. Esse brigadeirinho também tá solto, eu vou querer. O passarinho, ó, ele não soltou. Então, esse aqui eu não quero, vou apagar. O passarinho não soltou, então eu vou excluir ele. Aqui, eu já tinha o passarinho original, né? Então, na hora que eu for cortar, eu posso ir cortando com a bordinha branca aqui, ó. Ao invés de cortar bem rente, eu corto na bordinha branca, porque o jaleco já é branco, não vai aparecer. Então, já tá bem rente aqui para eu poder saber o tamanho, né? Então, eu vou lá no jaleco e vou medir mais ou menos o tamanho que eu quero. Eu peguei uma régua e vi que a largura de 9 centímetros ia ficar bom. Então, eu coloquei aqui, eu peguei uma arte, que é um negócio que eu já uso já também, que é do tamanho de uma folha A4. Então, eu vou clicar aqui e vou colocar com 9 centímetros. Então, aqui eu tenho que clicar na proporção para não alterar. E a largura eu vou colocar com 9 centímetros, que é o que eu quero aqui. A altura vai ser proporcional à arte, né? Então, eu vi aqui, coloquei a régua no negócio, 9 centímetros eu acho que fica bom. Então, beleza. Aí, eu vou posicionar aqui na folha, tá? Agora, eu vou fazer as mesmas, eu vou medir no jaleco também o quanto que o passarinho ia ficar bonito. Eu tô vendo aqui, peraí. Aí é um negócio importante. Eu quero colocar o passarinho dentro do bolso. Só que o bolso que eu quero colocar não é desse lado fica ruim. Então, eu vou inverter esse passarinho e eu quero que ele fique 8 centímetros para fora. O que que eu vou fazer então? Eu vou simular um bolso aqui. Vou pegar um quadrado. Ai, gente, cadê o negócio? Ó, só pra vocês entenderem. Vou pegar um negócio aqui, qualquer tamanho, tá? É só pra eu ver o tanto que esse passarinho vai ficar pra fora. Porque eu quero que ele fique 8 centímetros pra fora. Então, eu vou pegar um outro quadradinho e vou colocar numa altura de 8 centímetros, tá? Só pra eu ter noção. Vou colocar de uma outra cor aqui pra eu ter noção. Então, esse é o meu bolso e aqui é só pra eu ter noção da altura. Vamos colocar esse passarinho pra frente pra eu entender como é que é. Lá, eu imagino que eu vou colocar esse passarinho meio torto assim, ó, que ele tá saindo do bolso, né? Então, ó, vou colocar ele assim e eu quero que ele fique 8 centímetros pra fora. Então, ele tem que ficar... O que eu quero que fique pra fora é o que vai ficar no azul. Será que vocês estão conseguindo entender? Vou aumentar mais.
que eu quero que ele fique pra fora. Isso aqui depois eu corto, né, que vai ficar pra dentro. Acho que, ó, quero que a barriguinha dele fique mais pra fora, então eu vou diminuir aqui, porque eu quero 8. Pronto. Aqui vai tampar, eu vou passar pra frente pra entender. Ele vai ficar assim. Pra fora. Deixa eu ver se é 8 mesmo. Dá pra eu colocar até 10. Vou botar 10 aqui, pra ficar melhor. A altura de 10. Então, é o seguinte, eu tenho o bolso aqui. Aqui eu tenho 10 centímetros pra fora, que eu quero que esse passarinho fique 10 centímetros pra fora. Então, é esse tamanho do passarinho que eu preciso imprimir. Aí, eu vou excluir isso aqui. Vou excluir isso aqui, porque eu já sei o tamanho. E vou posicionar aqui na folha. As minhas pegadas aqui, tô chutando pelo tamanho aqui também, eu acho que desse tamanho vai ficar bom. E vou duplicar esses breguedezinhos aqui, ó, porque eu posso espalhar eles pelo jaleco, né? Desentortei aqui o passarinho, porque pra entortar ele lá na hora, né? Aqui eu tenho que aproveitar o máximo da folha. Então, eu coloquei aqui, ó, os breguedezinhos, esse aqui saiu fora do lugar. Tente aproveitar o máximo que você for da folha, tá? Então, se tiver outras coisas, eu tenho outra coisa pra poder silcar. Então, eu vou aproveitar a folha aqui e imprimir de vez. Aí, eu coloquei uns coraçõezinhos a mais aqui, botei os breguedezinhos a mais, porque aí na hora eu vejo a montagem. E aí, eu vou imprimir isso aqui. Eu acabei ajustando aqui as coisinhas, ó, arrumando melhor, pra eu poder aproveitar mais a página, né? Porque isso aqui depois, metade de uma página, eu consigo imprimir pra uma outra coisa. Fiz uma outra arte aqui também pra fazer uma blusa do Brasil, ó, então aqui eu consigo cortar fácil e coloquei umas estrelinhas aqui pra eu poder espalhar na blusa. O que eu vou fazer agora? Ou eu posso salvar em PDF, ou eu posso salvar em PNG. Eu gosto de salvar em PNG para eu poder imprimir pelo aplicativo, pelo próprio programa da impressora, que eu acho que fica melhor a impressão, tá? Então, eu vou salvar essa arte aqui. Então, eu venho compartilhar, baixar, e aqui eu vou colocar, ó, PNG, e eu quero só essa página aqui, que eu vou mostrar pra vocês, mas eu poderia ter marcado as duas, tá? Então, eu coloco aqui, ó. Eita. Aí, eu venho cá em cima e coloco aqui, ó, página atual, pronto, baixar. Por enquanto, só essa. Posso fazer o mesmo processo? Vou fazer pros dois aqui, ó, pra vocês entenderem. Vou salvar aqui, e aí vou salvar esse aqui também. Então, eu venho baixar, PNG, página atual, ó. Baixar, e beleza. Daí, eu gosto do aplicativo da própria impressora, que eu acho que fica melhor a impressão. Então, eu vou selecionar a foto que eu quero, que é essa daqui. Aqui eu vou colocar do tamanho da página, eu já coloquei que tava na página 4, vou alinhar ao centro, que aí vai imprimir isso aqui, tá? Como que eu tenho que configurar pra ficar boa? Aqui, eu tô colocando numa impressão, na impressora que imprime com borda. Então, vai cortar um pouquinho aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui pra vocês verem como é que é. Aqui tá colocado na impressora que é sem borda, uma outra impressora minha. Mas eu vou imprimir não, a sem borda, e aí eu vou imprimir na com borda, que é a mais barata, a impressora mais comum que tem. E aí, vocês vão ver, ó, cortou o coraçãozinho aqui, tá vendo? Então, eu vou puxar aqui um pouquinho, porque eu tô imprimindo uma outra impressora. Aqui, não tem problema de cortar esse rabinho aqui, ó, porque esse rabinho ele vai ficar pra dentro do bolso, lembra? Mas se fosse o caso, eu teria que diminuir um pouquinho pra poder caber. E aí, todas aquelas medidas que eu fiz lá, aí ia acabar ficando errado, tá? Então, eu vou voltar aqui pro meu tamanho e vou jogar um pouquinho aqui só pra não cortar o coraçãozinho, mas o rabinho aqui não tem problema que ele vai ficar escondido. Beleza? Beleza. Aí, o que eu vou colocar? Já selecionei a impressora, o papel A4, com margens, porque essa impressora, ela só tem margem mesmo, ela não imprime sem margem. Aqui é onde eu coloco o papel, é só isso. E aqui é onde que a gente vai colocar. Então, no papel, eu vou colocar papel normal, que é como se fosse papel sulfite, porque o papel transfer, ele é bem fosco. E na qualidade, a gente vai colocar alto, tá? E aqui eu vou mandar pra impressão. Aqui, eu já mandei essa imprimir, e na minha impressora eu tinha que fazer uma manutenção nela, porque ficou meio falhado, mas vai dar pra fazer. Então, eu vou colocar aqui a da outra blusa que eu vou aproveitar e mostrar pra vocês. Que essa daqui, eu fiz ela grandona, e eu preciso imprimir na sem borda, tá? Então, eu vou colocar aqui na minha impressora sem borda, ó, A4,
sem margens, tá? Porque aí ela vai imprimir bem retinho aqui e não vai cortar. Papel comum e alto, tá? Seleção automática eu tenho que mudar aqui, porque essa impressora minha tem 3 lugares de colocar papel. Então, vamos mandar para impressão. Então, ó, fiz a impressão. Olha a qualidade da impressão. E aí, a gente vai colocar, é só colocar no modo alto. Tá vendo que a impressão, ela tá bem lisinha, não tem nenhuma marcação? É porque a impressora tinha feito manutenção tem pouco tempo. A outra, ela sai também. Olha aqui a borda que eu falei. Essa bordinha branca aqui, ó. Então, isso aqui é a impressora que imprime com borda, né? Então, não é legal. Só que se vocês repararem, essa impressora também, ela imprime muito bem. Só que ela eu não fiz manutenção antes, porque eu tava imprimindo muita coisa. E eu não sei se vocês conseguem ver umas linhazinhas no passarinho, tá vendo? E isso aqui não é a qualidade mais alta. É porque eu tava imprimindo tanta coisa que eu precisava fazer uma manutenção de limpeza para eu poder conseguir imprimir melhor. Mas pra mim, pro que eu quero, isso aqui tá ótimo, tá? Então, agora eu vou recortar tudo. Ó, hoje já é sábado, né? Eu tô aqui continuando o sistema. Então, ó, impressora, lindinha, eu vou cortar isso aqui, impressão. E aqui que eu tava falando, não vai dar pra ver, mas tem um tanto de risquinhos aqui, tá? Então, eu vou cortar primeiro o do Júlio Laranja. Aí, tem que ter uma tesoura boa, tá? Se tiver uma tesoura ruim também, não vai dar muito certo, não. Aí, gente, agora, paciência, tá? Cortei. Aí, esse é o que vai ficar aqui no peito, tá vendo? Pela altura, o tamanho ficou bom que eu medi, tá? Então, esse é o do peito. Aqui dentro, tinha um negocinho pra cortar também, ó. Ah, mas tá muito pequenininho. Vou deixar, tá? E aí, agora, sigo cortando os outros. O que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu tô aqui cortando, vou publicar na internet, no stories do Instagram, que a galera gosta de ficar vendo os bastidores. Cortar tudo aqui e volto. Já cortei tudo, ó, cortei o passarinho. Se eu fosse colocar o passarinho, tá vendo? Essa parte aqui foi porque é a impressora que corta, que imprime com borda, né? Mas como isso aqui vai ficar tampado dentro do bolso, então eu não me importei muito. Mas, se eu fosse colocar o passarinho desse jeito, eu teria cortado aqui dentro também, tá? E teria feito a impressão que pegasse tudo aqui. Então, cortei o passarinho, cortei o negócio e cortei os brigadezinhos, ó, que é os coraçãozinhos tudo separado, ó. Um tantão de coraçãozinho e os brilhinhos também, que eu cortei, e as patinhas, ó. As patinhas eu cortei com bordinha branca, porque o jaleco é branco, então não tinha problema, tá? Se fosse de uma outra cor, eu teria que cortar bem rente, assim, pra ficar bem bonitinho. Aí, tô fazendo a blusa do Brasil também, né? Então, eu cortei, ó, tudo certinho aqui e as estrelinhas separadas pra eu poder espalhar na blusa. Agora, vamos colocar na roupa. Ó, eu acabei, aqui eu tô com a tábua de passar, tá? Vou ligar o ferro ali, estiquei onde que eu quero. Eu vou colocar o Julito aqui, nesse lado, porque esse lado é onde que tem esse negocinho aqui, pra não ficar muito bagunçado. E aí, eu acabei precisando cortar essas partezinhas aqui, ó, porque não tava cabendo no bolso. Então, isso aqui vai embora, né? Tá sendo bem difícil filmar, vocês me perdoem, mas é o que tá tendo. Então, eu quero colocar o Julito assim, ó. Tá vendo? Ele, vamos tentar colocar o mais pra cima um pouquinho. Tentar pôr ele assim, mas eu quero ele dentro do bolso. Ó, então acho que é isso aqui que eu quero, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu preciso tirar o line de baixo das coisas pra eu fazer. Mas aí eu preciso da ajuda do meu marido, que eu tô esperando chegar. Que aí eu vou mostrar pra vocês como que cola no jaleco. Olha, eu mudei de ideia. Cortei o passarinho aqui, ó. Em volta, o branco que tava, eu cortei. E trouxe ele um pouquinho mais pra cima. Não sei se eu coloco ele assim, ou entrando só um pouquinho, como se ele tivesse apoiado no bolso. Acho que eu vou fazer assim. Olha, eu ia esperar o marido chegar, mas nós vamos filmar do jeito que dá. Inclusive, eu tô batendo nas coisas, tudo, pra derrubar. Ai! Ó, seguinte, botei meu ferro. Meu Deus, eu vou derrubar tudo aqui. Eu coloquei o ferro pra esquentar, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Posicionei aqui, como vocês viram. Eu vou tirar o line aqui atrás, ó, essa parte quadriculada.
é como se fosse um adesivo mesmo, só que não tem parte que cola. Então, tem que tirar com bastante cuidado pra a arte não rasgar. Porque essa parte da arte, ela é bem fininha, tá? Então, eu tirei, ela é bem molinha, ó, ela parece um panozinho. Isso aqui é que eu vou posicionar lá onde eu tinha visto. Bonitinho. Aí, vou fazer a mesma coisa com as patinhas. Então, primeiro eu posiciono onde eu quero, pra depois eu vim colocando só no lugar onde que eu já tinha colocado. Essa parte que tá aqui, ó, ela não tem cola, ela não fica grudada igual adesivo não, tá? Então, você pode posicionar ali onde você quiser. O que vai fazer grudar é a temperatura alta, o calor do ferro. Então, ó, vou arrumar minhas patinhas, as pegadinhas, né? E beleza. Eu vou fazer primeiro a parte das pegadas aqui, tá? Então, eu vou pegar o papel manteiga que vem junto. Tem uma parte que ela é brilhosa e tem uma parte que é mais fosca. A gente coloca a brilhosa pra cima. Vou colocar bem em cima e vou passar o ferro, que já está quente. E aí, agora a mágica vai acontecer. O que que eu falo? Pra fazer devagarzinho, tirando, né? Mas, na hora que coloca aqui, ó, faz pressão, tá? Pressão contra o negócio. Ainda bem que eu tirei a bordinha branca, porque fica as bordinhas brancas. Eu devia ter cortado tudo, viu? Porque mesmo no tecido branco, aparece. Ficou meio feio. Devia ter cortado. Agora, a gente vai fazer o do passarinho. Só que o do passarinho tem uma parte que tá pra dentro do bolso. Então, eu vou colocar o papel pra dentro aqui do bolso também. E vou passar o ferro. Ai, não gostei dessa borda branca, ó. Aí, vou mudar a mão aqui. Negócio que aqui, qualquer coisinha que eu mude de lugar, que eu esbarro, derruba as coisas. Pera aí. As bordinhas do passarinho. Tem que passar bastante, tá? Pra não sair. Sai a esfumação mesmo, viu? Ai, deixa eu dar a mãe. Pronto. Ai, eu devia ter, ó. Ai, que lindo! De longe não dá pra ver, tá vendo? Mas tem a bordinha branca. A bordinha branca não ficou legal. Então, branco no branco ainda corte. Ó, de pertinho. Não gostei dessa bordinha não, mas o passarinho ficou lindo. Agora a gente vai fazer o outro lado. Desse lado, arrumei assim. Aí sobrou uns coraçõezinhos aqui, depois eu acho que eu coloco mais pro outro lado lá. Vamos lá. Fazer desse lado. Eu queimei meu dedo real, tá? Besta que eu sou. Beleza? Vou colocar o papel em cima e ferrinho. Eu gosto de usar a pontinha do ferro e pressionar em cima, tá? Aí eu tô fazendo isso em cada coisinha, porque garante que as bordinhas fiquem bem grudadinhas. Uma coisa também que eu acho que ajuda muito é depois que esfriar, você espera esfriar e passa mais uma vez, tá? Agora eu não vou saber de enfiar a mão aqui, não. Vou fazer agora do outro lado aqui. Que eu coloquei, que é o Júlio Laranja. Ai, acho que vai ficar lindo. O olho aqui já pensou, tá falando sozinho aqui, não tava gravando? Fazer todo esse trabalhão e não está gravando?
Não do melhor jeito, mas dá pra você entender. Cadê meu papelzinho? Vou posicionar aqui em cima e dá-lhe ferro. Aí, de vez em quando, você tira o papel assim, ó, pra ver, que às vezes dá pra ver uns lugarzinhos que não tá tão colado. Aí é a hora que precisa de mais temperatura, né? Pra você ficar um pouquinho a mais com ferro e um pouquinho de força também. Ai, tô adorando. Tá lindo. Ó. Ficou lindo os coraçõezinhos. Acho que eu vou colocar uns 2 coraçãozinhos ali no canto, ó. Ao invés de ser tudo igual, vou colocar aqui do outro lado. Peraí. Ah, eu podia ter feito igual, né? Mas como eu não tenho muito, eu vou colocar só o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho... Eita, caiu um brilhinho meu. 2 corações. Um brilhinho. Calma aí, tem um coração, um negocinho que caiu aqui. Poderia fazer mais? Poderia. Mas tô com preguiça. Então, não tem mais. Eu vou deixar só o coraçãozinho, vou tirar um pra trás aqui, que não ficou bom, não. Tô a fim de cortar mais, não. Então, eu acho que eu vou deixar só um. Vou deixar aqui só um coração. Vou colocar aqui só um coraçãozinho do lado de cá. Peraí. Do lado de cá? Do lado de cá vai ficar melhor. Aí, me sobrou 2 brilhinhos e um coração. Aí, eu vou ver o jaleco inteiro aqui pra ver aonde que eu posso colocar. Então, eu vou colocar um coraçãozinho aqui, só que tem um negócio aqui em cima, eu não posso passar ferro direto, tá? Então, eu vou botar aqui e proteger meu passarinho também. Porque senão, às vezes, pega um pedacinho que ficou sem papel, aí pega bem em cima e estraga. Foi. Então, eu tenho 2 brilhinhos e um coração. Onde que eu vou colocar aí? Ai, ficou lindinho. Eu acho. Onde que eu vou enfiar esse coração e esse brilhinho? Não sei. Acho que eu vou deixar desse jeito. Se eu for colocar mais alguma coisa aqui, eu acho que vai ficar meio... Eu acho que eu vou colocar aqui, ó. Perto do outro coração mesmo. Aí eu coloco 2 coraçõezinhos assim. Acho que vai ficar bom. Que eu não quero fazer mais, mas eu também não quero jogar fora o que eu tenho. Então, eu vou colocar aqui esse coração aqui. E aí, eu tenho 2 brilhinhos. Do lado da coroinha, não. Não sei. Poderia... Ah, era pra ter colocado, sabe aonde? Atrás do jaleco. Aqui assim, ó, atrás, sabe? Porque como eu atendo de touca, ia ficar aparecendo pra não ficar, né? Mas esqueci. Eu acho que já tá bom também. Aí eu vou colocar um brilhinho aqui. E vou finalizar. E pronto! Olha o jalequinho, que lindo! Do Júlio Laranja. Olha como é que ficou lindo o Júlio Laranja aqui. Ai, adorei!
Adorei, adorei, adorei. Aí deixa eu aproveitar e fazer junto com vocês a blusa, né? Aproveitar que eu tô filmando. Então, ó, a blusa amarela. O que eu faço pra eu saber? Eu olho assim no espelho e aí eu vejo pela gola que eu acho que o que eu quero colocar vai ficar bom aqui, ó. Ó, ele vai ficar bom aqui. Então, eu conto mais ou menos da gola, 2 palmos, 4 dedos aqui, ó. Não sei nem se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando. Coloquei lá no corpo pra medir. Aí eu vi da gola, que era 8 dedos assim, ó. Então, eu vim da gola, 8 dedos. Então, é mais ou menos aqui que eu vou colocar. Aqui que eu vou colocar. Então, é essa parte aqui que eu vou subir. Pronto. Estico a roupa aqui direitinho. Vou posicionar aqui o que eu tinha visto. No meio. Levanto. Eita, que agora que não vai funcionar. Levanto e beleza. Posicionei aqui onde eu quero, ó. Ai, gente, meu ferro caiu. Será que não vai funcionar mais? Aqui é muito pequenininho, então qualquer coisa que eu esbarro, eu derrubo tudo. Então, ó, eu vou tirar aqui, que eu sei exatamente onde que é. As coisas também eu vou muito no olho, né? Que eu já faço isso todo santo dia, eu mexo com esse tipo de coisa. Mas qualquer coisa você marca com uma régua, com um alfinete, com... enfim. Então, ó. Tô tirando tudo. Acho que parou porque a bateria não tá funcionando. A bateria tá acabando. Ele é bem molinho, ó. Parece um tecido. Aí, vou posicionar aqui. Eu vou colocar mais tortinho. E aí, eu tenho as estrelinhas. Então, eu vou colocar 6 estrelinhas, porque é o hexa, né? Ó, arrumei tudo aqui. Já tirei tudo. Bora meter o ferro agora, se vai funcionar, porque caiu. Então, ó, não cabe tudo, tá? Então, eu vou devagarzinho aqui. E aí, eu vou levando o papel depois. Tem que tomar cuidado que o ferro tem sempre que ficar em cima do papel. Se você deixar esse ferro escapulir e por baixo tem a nossa arte, vai estragar. Porque o ferro não pode entrar em contato direto com o papel transfer. Tanto que na hora que a gente lava a roupa, a gente tem que passar do avesso ou então com alguma proteção por cima. Não pode ferro direto. Vou olhar, vou pegar aqui as estrelinhas, ó. Colocar um pouquinho mais de força. E vou focar um pouco mais nas bordas da arte. E pronto! O que acontece? Enquanto eu tô fazendo essa blusa aqui, o meu jaleco tava esfriando. Então, eu gosto de esperar esfriar pra depois ir passando do segundo ferro. E ó, blusa pronta. Ó. Quem fala que isso aqui foi feito na impressora de casa, pelo amor de Deus? Aí eu vou pegar o jaleco aqui de novo e vou reforçar mais uma camada de ferro pra poder, porque já esfriou, agora eu vou passar de novo. Ó. Em cima de toda a arte.
Pra garantir que vai ficar tudo bem coladinho. Aqui. No meu bolso aqui. Ó, finalizei o jaleco, estou vestida. Eu fui seguir o rumo desse breguedezinho aqui, ó. Aí eu achei que esse negócio ficou muito lá em cima depois, ele podia ter ficado um pouquinho mais embaixo. Mas ia ficar esquisito também, né? Então eu segui um rumo aqui, ó. Julitinho saindo. E do outro lado, os coraçõezinhos. Achei que ficou legal, né? Olha atrás. Olha só. Facinho de fazer, né?